me enfades os meus santuários, mas verás ainda maior abominação. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê a malignidade, a abominação que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil, de animal abominável, de todos os filhos da casa de Israel, estava pintado na parede, em todo o arredor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazania, filho de Safá, que se achava no meio deles, estava em pé diante da pintura, e cada um tinha na mão um incenso, e subia, e subia uma espécie de nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel faz nas trevas, cada um na sua recâmara, pintada de imagem. E ele diz: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, e disse-me: tornará a haver ainda maior abominação do que estes faz. E me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que estava da banda do norte. E eis que estava ali a mulher assentada, chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, e verás ainda abominações maiores do que esta. Me levou para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, e entre os pórticos e o altar, cerca de 25 homens, aleluia, de costa para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e eles adoravam o Deus Sol, virado para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essa abominação que faz aqui, havendo enchido a terra de violência, tornaram irritar-me e chegaram ao ramo ao seu nariz, pelo que também eu procedei, com furor ao meu olho, aleluia, não poupará e nem terei piedade, ainda que me grite, e ouvido com grande voz, eu não ouvirei, aleluias. A palavra do Senhor nos diz, querido, que o Senhor, aleluia, leva o profeta Ezequiel para mostrar a abominação de Israel. Aleluia, sacerdote que era para estar conduzindo o povo, que era para estar ensinando o povo, levando o povo até o Senhor. O sacerdote então estava adorando, aleluia, aleluia, os outros deuses. O sacerdote estava acendendo os seus incensos, adorando os outros deuses na sua recâmara, praticando os pecados ocultos, se prostrando diante de outro Deus. Por quê? Aleluia, porque Deus tinha encerrado, aleluia, o céu, para que as bênçãos não descessem até a terra deixou de produzir. A terra já não estava mais dando seu alimento, porque Deus queria que o povo se arrependesse e buscasse o Senhor, clamasse para o Senhor de todo o coração. E Deus ia ouvir e abrir a janela do céu e ia sarar a sua terra, mas o povo não buscou. Então o sacerdote, em vez de buscar a Deus, eles começaram então a buscar outros deuses. Aleluia, isso que está acontecendo na casa do Senhor. O sacerdote, em vez de conduzir o povo até Deus, o sacerdote estão se prostrando diante de outros deuses. Os sacerdotes estão entregando as ovelhas diante de outros deuses. Aleluia. Dentro da casa do Senhor a gente tem visto vários altares. Altar da avareza, do ciúme, da contenda, da prostituição, aleluia, da sensualidade, da vaidade. Mas o altar do Senhor não se vê mais. O altar da santidade, da palavra, da renúncia, da verdade, da justiça, a gente não vê mais. Em vez do sacerdote buscar o Senhor, aleluia, para limpar as ovelhas, para conduzir as ovelhas, o que o sacerdote está fazendo? Está abrindo a porta da igreja para entrar os outros deuses, entregando as ovelhas até eles como lobos.
Os lobos estão devorando as ovelhas do Senhor. Aleluia. Está dizendo, Deus não está me vendo. Deus não está, aleluia, mas enxergando para nós. Por que Deus não está mais? Porque o sacerdote não chora, não geme, aleluia, não jejua, não busca mais a palavra, não obedece mais a palavra do Senhor. O sacerdote não busca mais a verdade. E as ovelhas estão sendo, aleluia, presas pelo inimigo da vossa alma. Estão sendo aprisionadas, casamento está sendo destruído, família está sendo destruído, jovem está sendo destruído, criança está sendo destruído. Por quê? Porque o inimigo entrou dentro da igreja, armou seus altares e toda a igreja está adorando esses deuses em vez de adorar o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que as mulheres preparavam o bolo, preparavam o pão, aleluia, para dar a Deus Tamuz. Aleluia, que era Tamuz? Era Deus, aleluia, da agricultura, da fertilização, porque ele estava chorando para que ela produzisse, para que ela trazesse as bênçãos para a terra. Aleluia. Mas só existe um Deus que abre a janela do céu, só existe um Deus que dá vida eterna, que chama Jesus de Nazaré. Não tem outro Deus que produz a terra, não tem outro Deus, não tem tamu, não tem nada que produz a terra a não ser Jesus de Nazaré. Ele é o único Deus que gera vida e vida em abundância. As mulheres, em vez de estar na casa do Senhor, no ciclo de oração, orando pelas suas casas, pelos seus filhos, pelos seus maridos, as mulheres agora estão na academia, as mulheres agora estão na rua, se desfazendo desfile, entregando seu corpo à sensualidade, à vaidade deste mundo, à cobiça dos seus olhos, dos seus corações. Os homens já não olham para suas esposas como uma mulher de Deus, mas olham para suas esposas como uma prostituta, desejando ela como uma prostituta, como um pedaço de carne. Aleluia, não tem mais respeito, não tem mais amor, não tem mais, aleluia, o afeto do Espírito Santo, não tem mais aliança do casamento, porque a prostituição entrou. Aleluia, porque as portas foram abertas para que outros deuses entrassem e dominassem e conduzissem as ovelhas. Aleluia, aguenta aí. Aleluia, que Deus dá tem mais para mim e para você. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus estava esperando o arrependimento. Aí Deus falou, tu tá vendo aí, filho do homem? Em vez das mulheres estão clamando, em vez das mulheres estão me buscando, as mulheres estão fazendo bolo, as mulheres estão chorando, entregando para Deus Tamur, para que ela venha abençoar a terra, para que a terra venha produzir para elas. Aleluia. Aí ele diz, a abominação maior eu vou te mostrar. Aleluia. Aí Deus traga Ezequiel para ali o templo. Então Ezequiel vê no meio do templo 25 homens de costa para o altar, adorando o Deus do sol. Aleluia. Ezequiel, quando contempla esta visão, ele olha e fala, tá vendo aí, filho do homem? Por que que a minha ira está sobre Israel? Por que que eu não abri ainda a janela do céu? Por que que eu não abençoei? Por que que eu não restaurei casamento? Por que que eu não tirei o povo do cativeiro? Tá vendo aí, filho do homem? Aleluia. Eles estão praticando os pecados, mas eles não confessam pecado. Eles estão aí fazendo todo tipo de abominação. Eles não confessam os seus pecados diante de mim. E o Senhor está dizendo, aleluia, levanta, filho do homem. Era necessário Deus mostrar os pecados ocultos de Israel. Porque para ter avivamento, eu e você tem que confessar os pecados. Para ter avivamento, eu tenho que me prostrar diante de Deus em arrependimento. Aleluia. Para ter avivamento, o pecado ele tem nome: prostituição, mentira, bebida, aleluia, masturbação. Pecado tem nome. Às vezes você se prostra diante do Senhor e fala, Senhor, me perdoa meu pecado. E ele diz, qual pecado? Qual pecado tu quer que eu te perdoo? Qual é o pecado? A mentira, a prostituição, a avareza, a bebida, aquilo que tu fez no oculto, que eu estava te vendo, aquilo que tu estava praticando, aleluia, quando tu estava lá no teu quarto. Qual é o pecado que tu quer que eu te perdoo? Deus estava falando para Israel, Israel, qual é o pecado? Israel não confessava o pecado. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para mostrar o pecado de Israel oculto, para
trazer o avivamento, para trazer a cura para Israel, para avivar Israel, para trazer vida a Israel. Aí Deus, quando, aleluia, mostra o pecado, aleluia, de Israel para Ezequiel, ele diz: agora vem comigo, filho do homem, que eu vou te mostrar como é que está Israel. A Bíblia diz que Deus leva o profeta Israel a um vale de ossos sequíssimo, e ele, quando ele olha aquela multidão, o povo, aleluia, ali naquele vale, estava o vale de ossos sequíssimos no cemitério, ossos com ossos, estava tudo se quebrado, não tinha vida. Ele olha e vê aquela situação, aquele numeroso cemitério de ossos secos, e ele disse: filho do homem, tu tá vendo? Por acaso esses ossos podem reviver, filho do homem? E ele diz: Senhor Jeová, só tu sabes, Senhor. Oh, aleluia, só tu sabes, Senhor. E ele diz: eu porei, aleluia, aleluia, eu vou formar novamente Israel. Eu porei nevo, aleluia, sobre nevo, pele sobre pele, ossos sobre ossos, aleluia, levantarei novamente este povo da sepultura. Porque eles dizem, Ezequiel, eles falam, Ezequiel, os nossos ossos se secaram, aleluia, a nossa esperança se secaram, não há mais esperança sobre nós, nós estamos sendo cortados da videira, aleluia. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei da terra de Israel, saberás que eu sou o Senhor, e quando abrir a vossa sepultura, vos fazer sair da vossa sepultura, ó povo meu, e eu porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra. Sabereis que eu, Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor, aleluia. Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, hoje o Espírito vai entrar. Eu não sei como é que está a tua vida, aleluia, mas para Deus trazer vida sobre a minha vida, a tua vida, é necessário eu e você confessar o pecado, é necessário tu dobrar o joelho, é necessário a lágrima descer e dizer: Deus, eu pequei, eu fui fraco, eu não tive força para resistir à tentação. Deus, eu me prostituí, eu menti, eu julguei, eu condenei, eu matei meu irmão com as palavras da minha boca. Deus, eu sou pecadora, eu preciso de vida, eu preciso sentir novamente a tua presença sobre a minha vida. É necessário confessar o pecado para vir o avivamento, o Espírito de volta na minha vida e na tua vida. Aí Deus olha para o profeta e diz: profetiza, filho do homem, o meu espírito profetiza. E ele diz: assim diz o Senhor, o Espírito vem aos quatro cantos, aleluia, dessa terra, e entra sobre o meio deste vale que está morto. Deus está dizendo: estou enviando o meu Espírito sobre o vale de osso seco. Deus está enviando o seu Espírito, a vida sobre aqueles que estão mortos, todos aqueles que vão ouvir essa pregação, aleluia. Deus vai ressuscitar o teu Espírito novamente. Deus vai ressuscitar, aleluia, vida novamente sobre a tua vida. Deus vai te tirar da sepultura, vai restituir tua vida, tua carne, teu espírito, tua alma. Deus vai soprar sobre você vida. Vem o Espírito aos quatro cantos sobre este vale de ossos secos e sopra vida, vida, vida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Sopra vida, sopra vida, sopra vida, sopra vida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vem os quatro ventos, aleluia, vem os quatro ventos, Espírito, e sopra sobre estes mortos, que viva, viva novamente, que viva novamente. Vai dando vida, Senhor, vai dando vida, vai restaurando casamento, vai dando vida para a família, para filho, restaura a comunhão, restaura a aliança,
restaura, Senhor, do teu povo, nesta tarde, vai restaurando novamente a família, vai restaurando novamente os teus filhos, vai restaurando novamente, Senhor, os casamentos, a aliança do sacerdote, dos levitas, aqueles que perderam, Senhor, que quebraram a sua aliança, restaura novamente. Faça a tua obra novamente, ressuscita a tua igreja, ressuscita os soldados que estão mortos, ressuscita, meu Pai amado, ressuscita, Jesus amado, as famílias, restaura, Santo Deus de Israel, o amor das famílias, o amor, Santo Deus de Israel, dos filhos com pai com filho, restaura novamente a tua aliança no meio dos casamentos, a tua aliança no meio da família, a tua aliança, meu Pai amado, no meio do sacerdote, dos levitas, da tua casa, restaura, Senhor, sopra vida, vida, vida e vida em abundância. E eu agradeço a minha oportunidade.